Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada coração nessa noite. Espero que estejam todos bem, né? Debaixo da graça do Senhor, né? Nesses tempos difíceis, mas o Senhor prometeu que estaria conosco e nós agradecemos a Deus por isso. Muito obrigado aos irmãos que vão nos acompanhar em culto, vai cultuar junto conosco, e é uma alegria para nós nessa noite da abertura do culto, nessa quarta-feira. Mas eu gostaria de ler a palavra do Senhor com os irmãos nesse momento. Os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias aí, eu estarei lendo o Salmo 62, até o 2, 1 e 2. Salmo de número 62, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, pelo dia que o Senhor nos deste, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós temos esse privilégio, ó Deus, de falar com o Senhor nessa noite. Agradecendo ao Pai por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecendo a Deus porque Tu tens sido fiel, ó Deus, para conosco, Senhor, porque é promessa do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão nos acompanhando agora através do WhatsApp, ó Deus, através, ó Deus, da rede social, ó Deus, o YouTube, ó Deus, que está, ó Deus, nos acompanhando, ó Deus, aí em casa, ó Deus, nesse culto, ó Deus, online, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Senhor Deus, fala, ó Deus, aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, ó Deus, aumenta, ó Deus, a nossa fé no Senhor. É isso que eu peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir nesse momento um louvor com a nossa irmã Thalita, estará louvando ao Senhor nessa noite, nesse culto dessa quarta-feira.
Bom é render graças ao Senhor, louvar ao Senhor com alegria, cantar louvores a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Mas, irmãos, nós estamos no mês de novembro, né? É mês da música, e nós temos o nosso tema, nós temos a nossa divisa, e eu gostaria de ler com os irmãos agora o nosso tema desse mês de novembro, né? O tema diz assim: adorando a Deus em todas as circunstâncias. Meus irmãos, é um tema assim bem forte, né? Adorando a Deus em todas as circunstâncias. E a divisa, irmãos, encontra lá no Salmo de número 62, versos 7 e 8. Gostaria que os irmãos nos acompanhassem aí na leitura da palavra do Senhor. Diz assim: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E por que não completar? E fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus nos abençoe pela palavra dele lida nesse momento, que Deus abençoe a sua vida, que está aí do outro lado, que você possa estar bem, né? Que possa estar na presença do Senhor, nos cultuando junto conosco, que Deus abençoe nossas vidas, né? Amém? Estaremos passando a palavra agora nesse momento ao nosso pastor Vanderlei, que estará trazendo um recado de Deus nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Ouçamos o nosso irmão pastor Vanderlei. Boa noite, meu irmão. Desejo que a paz de Cristo esteja em teu coração, te guiando, te conduzindo o tempo todo, em todo lugar. Fico feliz por mais essa oportunidade de poder falar para a igreja nesse mês de novembro, onde o mês da música nós estamos celebrando, e também de forma diferente, né, presencial e online, como também trabalhando um tema que foi proposto, né, louvando a Deus em todo o tempo. Muito obrigado mesmo, agradeço a Deus e a igreja a oportunidade. Sem mais delongas, quero deixar com os irmãos então justamente o texto da nossa reflexão nesta noite, que é justamente proposto, Salmo 62, versículos 7 e 8. Convido a você a abrir a sua palavra, a Bíblia, e lermos junto, me acompanhando nesta mensagem, nessa leitura. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Vamos orar? Pai bendito, te agradecemos por esta oportunidade de lermos a tua palavra e aprendermos um pouquinho mais. Nos conduza nesta noite, nos ensinando como te adorar o tempo todo, como te servir o tempo todo, como viver pela fé o tempo todo, segundo o exemplo maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Fique à vontade no nosso meio. Fala aos nossos corações para a glória de Jesus, pois é esta nossa oração em nome e pelo prazer de servir a Jesus. Amém. Adorar a Deus o tempo todo, servir a Deus o tempo todo, são desafios
quando nós estamos vivendo justamente um período em que a sociedade está mais devagar, em que as coisas estão um pouco mais difíceis da gente conseguir se relacionar, vem a preocupação de como que é adorar a Deus o tempo todo, como que está colocando diante de Deus as nossas vidas e a nossa disposição para servi-lo. Lembrando que Deus é um Deus criativo e independente da situação que estejamos vivendo, Deus tem a solução e Ele é a solução, como eu sempre falo em todas as minhas mensagens praticamente. Aqui Davi, o salmista, ele estava vivendo um momento difícil, pelo que ele fala nos versículos anteriores, calúnias, difamações, algumas pessoas desejando a queda dele, algumas pessoas desejando que ele fosse um fracasso no seu ministério como rei, como levita, que ele se posicionava diante de Deus, como um profeta, porque ele falou da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele desenvolveu algumas profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não estava isento às opressões dos homens maus, da inveja, da cobiça, do desejo dos maus contra a vida dele. E Davi, quando ele viu a ameaça surgir diante dele, da casa dele, do reinado dele, do ministério dele, ele escreve um salmo, ele busca no seu coração a resposta para a sua calamidade ou para a ameaça, calamidade que ele estava vivendo ou prestes a viver. Então ele já começa justamente no versículo 1, ele fala: somente em Deus espera silenciosa minha alma, dele vem a minha salvação. E ele já busca dentro de si aquilo que ele precisa como resposta para viver essa situação. E nos versículos posteriores, 2, 3, ele repete várias vezes: Deus é a minha rocha, Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Deus é. Isso me remota justamente a Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Essa afirmação, essa certeza que ele usa, então fala: Deus é, Deus é, Deus é, Deus é, eu posso confiar. Ele está dizendo para si mesmo: confia no caráter de Deus, confia na palavra de Deus, confia na ação de Deus, confia na vontade de Deus, confia no cuidado de Deus, confia no que Deus está fazendo. Lembre-se que a história da minha vida está nas mãos de Deus. Eu não sou autor da vida, eu não estou com a caneta da vida escrevendo a minha história, mas é Deus que está fazendo isso, é Deus que está escrevendo a minha história. Ele fala: somente em Deus espera silenciosa a minha alma. No versículo 7 e 8, ele usa a expressão coração, né, para depositar, derramar perante Deus a alegria da certeza de que Deus está agindo. Mas nesse texto eu quero aprender algumas coisas com você, com a palavra, e ele fala bem assim: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Ele olha para frente, para um futuro presente, um futuro contínuo, e ele olha para um presente contínuo e ele vai buscando afirmações. Nós precisamos, para nossas vidas, afirmações, certezas, precisamos de estabilidade. Não sei se você já andou em alguma ponte que balançasse, eu já tive esse prazer de ali em Guapimirim, caminhar na ponte do balanço. Ela era só presa por ganchos e ela balançava propositalmente para oferecer uma espécie de aventura aos turistas. E ela balançava para o lado e para cima e para baixo. Era um desafio realmente muito grande mesmo. E isto como diversão você pode fazer como turista, mas na vida real nós precisamos invocar justamente as nossas certezas, aquilo que eu já experimentei e sei que funciona, aquilo que eu já usei na minha vida, eu já experimentei, que já vivi, eu sei que dá certo. Eu passo a ter confiança, eu passo a ter certeza de que eu posso fazer ou continuar caminhando.
Às vezes você talvez já tenha tido um carro velho, e aquele carro velho, quando você vai de manhã cedo para sair para trabalhar, você vira a chave e ele não funciona, mas nem por nada. Vai ser obrigado a fazer chupeta, obrigado a empurrar o carro, e todo dia a mesma coisa. Você desenvolve na relação sua com o carro a certeza que você não pode confiar nele. Mas em Deus nós temos o refúgio bem presente. Em Deus nós temos a certeza de que Ele está fazendo justamente tudo para nos trazer a resposta e para ser a nossa resposta. Desenvolva na sua vida as suas certezas. Desenvolva na sua relação com você mesmo, nas suas experiências e na sua relação com Deus e com a palavra de Deus, a certeza que você pode confiar. A palavra de Deus não falha, ela não mente, ela não oculta a verdade, ela fala de maneira muito clara, concisa, perfeita sobre nós e sobre o caráter de Deus. Deus tem caráter, o Senhor Jesus Cristo tem um caráter que diz: pode confiar, eu estou convosco todos os dias. Desenvolva na sua vida as certezas que você precisa para o dia a dia. Tire a dúvida, tire a insegurança, tire a reclamação que destrói a certeza. A murmuração, irmãos, um problema sério. A gente pode ver lá muito bem no livro de Êxodo, quando o povo já começou a murmurar, eles passaram a confiar nas suas incertezas, em vez de confiar na palavra de Deus e no caráter de Deus. E qual foi o resultado? Os murmuradores, os incertos, eles caíram no deserto e não herdaram a promessa de conquistar a vida eterna. Então tire da sua vida a murmuração, para que somente a certeza esteja funcionando. Mesmo que você não esteja vendo as coisas segundo a sua vontade, confia em Deus, porque Deus está vendo além da curva da vida, Deus está vendo muito além daquilo que você está enxergando. Então não fique preocupado com as circunstâncias. Não fique preocupado com as coisas que você não está vendo para que gere certeza em você. Confie em Deus. Confie nas suas experiências que você já teve com Deus, como Ele foi fiel sempre, sempre a você. Confie em Deus. Mas também nesse versículo, ele mais uma vez fala: Deus é a minha salvação, é a minha glória, Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Aqui ele fala justamente duas coisas: Deus forte rochedo. A ideia também desse forte rochedo, é claro, uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, mas é uma pedra, um rochedo plano, aquele que você fica totalmente seguro. Não são aquelas pedras irregulares que você tem que ficar adaptando o seu pé, ajustando o seu pé para conseguir manter o equilíbrio. Não é essa a ideia. A ideia é que ele está sobre um forte rochedo, um rochedo plano, que você pode ficar, que você pode sentar, que você pode deitar, você pode dormir, você pode descansar. É algo plano, algo que te dá estabilidade, algo que te dá conforto, algo que te dá certeza que você não vai escorregar, porque seus pés estão oscilando, não tem estabilidade, não tem apoio completo. E é interessante, né, que ele fala que é um rochedo, mas também é um refúgio. A ideia aqui, ele trabalha justamente algumas questões, tanto refúgio para tempestades que chegam de repente à sua vida. Nós estamos vivendo uma semana de chuva tempestuosas, que elas ocorrem de maneira súbita, chega, dá aquela pancada e vai embora. Então a ideia é aquele que é meu refúgio, é aquele que me protege do temporal, é aquele que me protege das tempestades que chegam de repente, fazem um estrago e vão embora. Nós temos sido vítimas aqui em São Gonçalo dessa situação. Então ele é o refúgio. Quando vier o temporal, quando vier a calamidade, Deus é o nosso refúgio para essas situações inesperadas que assolam, que batem em nossas portas. Deus, Ele é. Ele é. Bote isso no seu coração. Deus é. Mas ele então, no versículo 8, o salmista, ele fala: confiai nele, ao povo ou ao povos, conforme for a sua versão, né? Confiai nele. E ele foi o que eu falei o tempo todo aqui. Confia, busque, lance sobre Deus. Ele completa em todo o tempo. Tempo futuro, tempo presente. Confie hoje.
confie amanhã, confie lá na frente, daqui a alguns anos, confie, não perca essa intimidade da confiança em Deus, não perca a esperança, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tempo, não olhe para você, olhe para Deus, confie em Deus o tempo todo, lance fora. Até aqui no versículo 8 mesmo, ele fala, derramai perante ele o vosso coração. Né? Aqui o coração, dentro do original, a ideia é mais das suas emoções. Derrame perante Deus as suas emoções. Lembrando que emoção, ela trabalha com dois polos geralmente, da alegria, da tristeza. Da alegria quando você está justamente eufórico por ter recebido alguma bênção, algum acontecimento muito bom, nasce uma criança, conquista um emprego, paga suas contas, a alegria. E também trabalha o outro polo, que são as tristezas, as angústias, os medos. E ele fala, lance diante de Deus o vosso coração, as suas emoções, coloque diante de Deus aquilo que lhe pesa. As emoções tristes, ruins, elas tendem a nos colocar para baixo, cabisbaixo, olhar somente para as coisas difíceis e ficarmos calados, mudos, ficarmos mais quietos. As emoções ruins, elas tendem a nos trazer angústia, palpitação, desconforto, insônia, dor de cabeça, vários outros sintomas que vêm relacionados às nossas emoções que não queremos ter. Lance perante Deus. Você então primeiro tem que estar diante de Deus. Ele não diz procure se alegrar na tristeza, mas ele diz lance sobre Deus. Ele não nega a questão emocional, mas ele apresenta uma solução que é do próprio Deus. Lance sobre Deus, coloque diante dele a sua alma, as suas emoções, chore. Davi foi um homem de grandes choros, ele chorava muito, ele era muito intenso nas suas emoções, ele era muito claro, muito específico nas suas orações. Alguns salmos, quando a gente ora assim, meu Deus do céu, que salmo é esse? Mas Davi, ele fazia isso porque ele tinha já o hábito de lançar sobre Deus o que estava nas suas emoções. Ele já tinha a relação na sua vivência, ele já tinha confiança, certeza de que Deus iria entender as emoções que estavam diante dele. Davi não usava uma máscara emocional, ele não usava um disfarce, um sorriso para tentar agradar a Deus. Você conhece muito bem a história da palavra máscara, né? Dessa palavra sincera, né? Porque a palavra sincera ela vem mais culturalmente lá quando no período romano, quando as pessoas faziam suas esculturas e eles cometiam alguns erros, então eles tapavam um buraco nas suas esculturas usando um pouquinho de cera, né? Os escultores mais honestos eles não aceitavam isso e então botavam para vender as suas esculturas, mas botavam uma plaquinha embaixo escrito sem cera. Quer dizer, não tem nada encoberto, não tem nada oculto, não tem nada escondido. É o que você está vendo, isso é original, não tem defeito, não tem falha. Então, a ideia é esta. Nós devemos ter uma relação sincera com Deus para lançarmos diante dele as nossas preocupações, as nossas emoções que nos levam para baixo. É claro também as nossas emoções de alegrias, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E no versículo 8 mesmo, ele fala bem assim, Deus é o nosso refúgio. Ele repete isso várias vezes. É um salmo pequeno, tem apenas 12 versículos segundo as nossas formatação da palavra de Deus. Mas ele repete várias vezes, Deus é o nosso refúgio, ele é a fortaleza, Deus é a nossa rocha, confia nele. O tempo todo Davi está invocando estas certezas no seu coração, porque ele sabe muito bem que ganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Davi simplesmente ele está dizendo para ele mesmo o tempo todo, confia, Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Quando lhe faltarem as forças, confie, Deus é refúgio e fortaleza. Quando vier o medo, confie, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quando vier as angústias, confie, Deus é nosso refúgio e fortaleza.
Quando vier as tempestades da vida, confie, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando vier as amarguras da vida, confie, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não importa o vento que sopra, não importa a água que entra no teu barco, confie, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Confie, confie e confie o tempo todo, em todo lugar. Confie sempre, confie dormindo, acordado, andando, sentando, comendo, bebendo, sonhando. Confie, confie o tempo todo, em todo lugar. Confie em Deus, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo com você e na sua vida. Confie, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele não está brincando de ser Deus com você, Ele não está brincando de testar você, Ele já te conhece muito bem, Ele já passou para a sua vida as bênçãos que Ele quer te dar, mas você precisa confiar, abrir o coração e dizer: Deus, eu creio, mesmo que não entenda, mas eu creio, sei que teu cuidado está sobre mim, sei que as tuas promessas para a minha vida hão de se cumprir cabalmente todos os dias, porque a tua vontade não pode ser cancelada, a tua vontade não pode ser frustrada, a tua vontade não pode ser adiada. Então quero participar da tua vontade na minha vida cada dia mais. Me ajude, ajuda-me a ter fé cada dia mais, porque a Bíblia já te ensina: quem não tem fé, peça a Deus, que a todos dá, sem duvidar, porque Ele dá com prazer. Deus ama muita gente, Deus ama muito você. Ele sabe da sua família, Ele sabe das suas questões, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe de tudo que acontece com você o tempo todo. Ele sabe, Deus sabe, porque Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Confie, confie, deixe Deus conduzir. Arranque fora da sua vida todo medo. Aí você vai perceber que após a tempestade, você vai ver que mesmo tenha tido alguns estragos, você vai ver caráter de Deus e você vai poder louvar o hino ao Senhor. A Bíblia conta dos que estão nos céus, que estão louvando a Deus o tempo todo, já conquistaram a vitória final, já estão vivendo um momento de glória lá nos céus. Eles já estão glorificados, estão adorando. Mas a Bíblia também ensina em Mateus capítulo 6, venha a nós o vosso reino. A ideia é: eu posso viver aqui na terra um pouquinho dos céus, eu posso viver aqui na terra a glória dos céus, não na sua plenitude, mas na minha aspiração. Eu posso crer que eu posso viver, porque o Espírito Santo está aqui, Jesus Cristo está conosco. A glória de Deus já está aqui na terra fazendo as coisas acontecerem para a vontade dele, até que a igreja suba finalmente glorificada, louvando, engrandecendo a Deus. Então busque no seu coração adorar a Deus, independente do que está acontecendo. Busque no louvor, na adoração, no engrandecimento da pessoa de Deus, a força para viver cada momento. Como canta nosso irmão Amado Nascimento, ou passando pela prova, dando glória a Deus. É um louvor dele, mas pode ser a nossa experiência todos os dias. Passe pela prova, passe pela vida, dando glória a Deus. E eu tenho certeza que o que Deus tem para você não pode ser comparado com a glória que temos nesse mundo. Não tem como se comparar. Deus tem muito mais para nos oferecer, para nos mostrar, para colocar diante de nós. Quanto mais a gente buscar e querer, desejar ver o presente que Ele tem para nós. Confie, descanse e viva para a glória de Jesus. É esta palavra que eu deixo para você e desejo que nesses dias de pandemia, mesmo que venham as ameaças do Covid-2, mesmo que venham as ameaças das hipertensões, das diabetes, dos problemas cardíacos, do desemprego, confia. Deus ama você, Ele quer fazer o melhor para você e sua família. Deus abençoe e que fique com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.